Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus seja conosco. Hoje nós temos uma grata surpresa. Homenageando a mulher, nós pedimos à nossa querida Iraci Campos, trabalhadora da Seara Espírita no Rio de Janeiro, na instituição Joana de Ângeles, na Barra da Tijuca, médium, dedicada ao bem, oradora, escritora, mãe de família, esposa e amiga, para que ela trouxesse do seu coração afável e encantador a mensagem para as nossas reflexões da noite de hoje. Com a palavra, Iraci Campos. Boa noite a todos. É uma alegria podermos estar aqui a serviço de Jesus, podermos estar nessa casa abençoada e receber tanto carinho de tantas pessoas. Eu peço licença para poder passar uma mensagem recebida pelo Espírito da doutora Anísia da Silveira. Sexta-feira, no Seja Barra, é dia de tratamento espiritual, e ela, costumeiramente, tem nos trazido uma mensagem. E eu achei muito oportuna essa mensagem, porque nós estamos caminhando para os últimos dias do ano, né? E janeiro é o mês branco, que é o mês que trata da prevenção de transtornos mentais. Então, começamos com o dia 1º, que é o dia da paz, né? E janeiro segue falando sobre isso. Então, ela nos trouxe recentemente uma mensagem que vem falando da saúde mental e, mais especificamente, ela falando o que é que causa, muitas vezes, a nossa mente, o que ela pode produzir no nosso corpo físico e também em nós, como espíritos encarnados que estamos. Então, ela diz assim: para o indivíduo manter o cérebro saudável, é necessário utilizar uma matéria-prima, a disciplina de horário de dormir, para acordar, para alimentação saudável, para exercícios físicos e uma rotina salutar. Saber olhar para a vida, mesmo com tantas dificuldades, é fixar o olhar naquilo que lhe propicia esperança. As pessoas sustentam o hábito de repousar o olhar sobre qualquer coisa ou qualquer lugar, sem que estejam conscientes. Permanece longo tempo contemplando o vazio e se colocando em estado de vulnerabilidade. O ser humano é formado pela contemplação e, consequentemente, o cérebro torna-se aquilo que ele mais repete, mais dedica o seu tempo, como também o tipo de informação que mais absorve. Dessa forma, o cérebro é comandado pelos estímulos que recebe do meio. O indivíduo segue desatento sobre as reflexões que cultiva e sem perceber que, com apenas 30 minutos por dia de pensamentos negativos, coloca o cérebro em estado de suscetibilidade, propiciando o desenvolvimento do Alzheimer. Inúmeras vezes o indivíduo se envolve em circunstâncias de extrema preocupação
e se perde em seus pensamentos sem perceber a invasão de ideias negativas contínuas. Há uma estrutura no cérebro chamada hipocampo, responsável pelo armazenamento, pela consolidação de informações, pela evocação de lembranças, como também pelo gerenciamento de tarefas e de dificuldades das nossas trajetórias. Quando o indivíduo repete muito que algo não irá dar certo, está desenvolvendo uma toxicidade no hipocampo e gerando o aumento de cortisol, que vem como consequência dessa repetição de pensamentos negativos, provocando o falecimento de muitos neurônios. No aparecimento do Alzheimer, o hipocampo é uma das primeiras estruturas a serem afetadas, como se diariamente o indivíduo gerasse um estresse para o seu cérebro, espalhando sobre ele uma substância que deixaria seu organismo em estado de alerta. Conservar a estrutura física em condições alerta constante pode gerar uma neurotoxicidade que leva à morte neuronal, como também pode mudar o funcionamento do neurônio em condições saudáveis, considerados saudáveis. Frequentemente, o estresse sobrevém de um pensamento negativo ou até de uma perda sofrida. Quando estamos imersos num sofrimento e não encontramos motivos para sair daquela circunstância, o medo do futuro pode proporcionar desenvolvimento à ansiedade. E assim, para o ser humano recuperar a saúde mental, é imprescindível manter-se consciente dos seus pensamentos e refletir sobre a forma como reagimos diante de conflitos e imprevistos que a vida nos apresenta diariamente, sem permitir pensamentos limitantes e distraídos. Eu peço desculpa de ser uma mensagem longa, mas eu achei muito pertinente. Estamos aí caminhando para os últimos dias do ano. E o que é que estamos pensando? Será que nós temos pensamentos edificantes o dia todo? Costuma-se dizer, é necessário fazer evangelho no lar. E é mesmo, é fundamental. Eu tenho o hábito, desde que eu me conheço por gente, de fazer o evangelho pela manhã e pela noite. E, ainda assim, muitas vezes, é tão pouco. Porque o nosso pensamento, ele pupula por aí, em tantas situações, e a gente não observa. Ela diz que é necessário manter uma disciplina, um pensamento consciente. Será que nós temos realmente um pensamento consciente? Muito pouco mesmo, porque o nosso pensamento vagueia demais. E nós, muitas vezes, na maioria delas, nós estamos aqui, mas com o pensamento lá. Então, o pensamento no que eu vou fazer depois, o que eu estou querendo conquistar, com quem eu vou me encontrar, quais são as minhas necessidades ou necessidades de outros, e estou fazendo o que eu esteja naquele momento simplesmente no automático. Nós temos um local no nosso cérebro chamado de locus coeruleus.
ele é ligado ao nosso lobo frontal. E ele serve para duas coisas, basicamente. Controlar, né, o medo e todas as novidades, tudo que for novo, ele vai armazenar, ele vai registrar. E ele tem somente 10 mil neurônios. Ele é bem pequenininho. E quando a gente fala 10 mil neurônios, fala assim, nossa, mas tudo isso? Sim, comparado com o cérebro adulto, que tem 86 bilhões de neurônios, aproximadamente, então, ele realmente torna-se pequenininho. Só que cada coisa que nós fazemos, que nós pensamos, no nosso dia a dia, nas novidades do nosso dia a dia, nós estamos acionando ele. Mas ele é preparado para o novo e para agir no medo, estar sobre alerta. Só que cada vez que nós pegamos o telefone e rodamos o dedinho no feed, ali do Instagram, Facebook, no WhatsApp, o nosso pensamento, esse local do nosso cérebro, ele fica acionado, ligado em estado de alerta, porque ele está esperando ali as notícias, as novidades que vêm. E é uma novidade atrás da outra. Cada post que a gente vê, às vezes a gente nem lê direito, a gente passa direto, mas cada um deles eu estou acionando esse local. Ainda não se sabe, pelo menos o que a doutora Anise disse, que ainda não se sabe quais as consequências que isso vai gerar para o nosso cérebro, para o nosso corpo físico. Mas o que é que a gente está acessando, afinal de contas? Se a gente for acessar mensagens edificantes, palestra do Di, você está ótimo. Você está realmente numa sintonia mais elevada. Mas será que a gente está acessando isso? Será que a gente está acessando somente aquelas situações onde as pessoas estão com um, com o outro, postando fotos ali de situações onde estão jantando, tiram fotos de pratos maravilhosos, todos ornamentados, e que às vezes são horrorosos. Horrorosos. Ele é lindo, mas quando a gente põe na boca, a gente fica procurando um guardanapo para botar aquilo para fora, por mais lindo que ele seja. Então, a gente começa a observar que as pessoas vão passando no seu dia a dia imagens como se o mundo fosse lindo, o mundo fosse só viagens, o mundo fosse só coisas maravilhosas, e você olha para vocês e fala assim, e a minha vida, como é que está? Fulano está lá, o outro está não sei aonde, olha esse casal, que lindo, olha essa família, que maravilhosa, a família Margarina, né? A gente não vai fazer propaganda aqui, porque senão a gente vai ter que cobrar para eles, né? Cobrar deles, é isso aí. Então, a gente começa a observar tudo que está em nosso entorno, mas a gente não olha para dentro da gente. A gente não tem tempo para olhar para Jesus, para sentir Jesus, para sentir a presença com Ele. Qual a conexão que nós fazemos com Ele? Ela diz ali que apenas 30 minutos de pensamentos negativos por dia nos
pode nos gerar a possibilidade de desenvolver Alzheimer. Quando a gente para pensar, quando eu li isso, eu falei assim, Jesus, o Alzheimer está chegando, já chegou. Estou ferrada agora, estou perdida. Por quê? O que a gente pensa? Aí você fala assim, não, mas pensamentos negativos, coisas muito ruins, coisas pesadas. Será? Olha só, eu viro para o meu filho, para a minha filha, e você não escovou o dente ainda? Quantas vezes eu tenho que repetir para você parar de fazer tal coisa, para sair do computador? Eu não tenho que ficar repetindo. Eu tenho que tomar uma atitude. Mas eu fico cobrando aquilo. Aí a gente vira para o marido e fala assim, mas você jogou outra vez a toalha molhada em cima da cama? São pequenas coisas, mas pequenas atitudes que são negativas, que levam o nosso pensamento numa viagem de coisas que não nos fazem bem. Porque se eu tenho consciência que eu fico repetindo aquilo, e sempre é a mesma coisa, o problema não é com a outra pessoa, o problema é comigo. Porque eu não tomo uma atitude, eu simplesmente repito, cobro, me irrito, fico mal-humorada, fico resmungando para lá e para cá. Tudo isso são coisas negativas, são ligações que nós fazemos com o nosso cérebro. E o nosso cérebro, tudo que a gente faz, ele aprende por repetição. Então, tudo é uma repetição. Tanto coisas boas, quanto coisas ruins. Mas não aquela frase que diz assim, eu tenho que pensar coisas boas, porque coisas positivas, para dar tudo certo, então eu só penso coisa positiva. É menosprezar a inteligência da gente, achar que somente pelo fato de eu pensar coisas positivas, as coisas serão maravilhosas na minha vida, tudo vai se resolver, vai dar certo, não vou ter problema nenhum. Não. Mas, se eu faço esse movimento de repetição de coisas edificantes, pensamentos edificantes na minha vida, eu entro numa outra sintonia e aquilo já vai me trazer um bem-estar, porque eu me ligo com a espiritualidade maior, eu me ligo com Jesus, eu me ligo com os mentores que sempre estão nos assistindo, eles não abandonam a gente nem um minuto. Eles estão ali numa persistência, olha para frente, meta, caminha, faz seu trabalho, faz sua obrigação, olha para você, cuida do seu corpo, cuida da sua mente. Realmente, eles estão sempre nos dando alertas, mas o nosso pensamento está sempre na distração. Então, eles dão um alerta. Imagina se eles forem olhar para a gente e fazer a mesma coisa. Outra vez, você está pensando isso? Igualzinho quando a gente fala para o filho, você não vai escovar os dentes agora, antes de dormir? E eles olharem para a gente e falar, e aí? Quantas vezes mais eu tenho que repetir? Aí você fala, ai, meu Deus, se afoga, né? Porque a gente não é mais criança, a gente é adulto, a gente tem consciência, ou deveria ter, ou nem todo mundo tem consciência, porque tem umas pessoas que a gente acha que o rato realmente é muito mais inteligente, né? Muito mais, porque nós somos comparados com ratos, né? Para
inúmeras experiências são testadas nos ratos. Então, a gente não está tão longe assim do rato. Mas, quando eu começo a treinar, a persistir com atitudes elevadas, com o bem, eu me comprometo com o bem, eu abraço o bem, eu faço a caridade, eu pratico o bem ao próximo. Toda vez que eu faço esse movimento, esse treinamento, essa ação, por mais que você ache que você está fazendo bem para a humanidade inteira, o primeiro beneficiado é você. Porque você recebe uma sustentação inimaginável da espiritualidade, um acolhimento, um amor, um direcionamento, uma orientação para a sua própria vida. Então, não é para a gente simplesmente ignorar tudo que é negativo. Ai, não quero mais saber de notícias, não quero mais saber disso, não quero mais saber daquilo. A gente não pode se alienar à vida. Nós temos, sim, que ter consciência, mas exatamente saber o quanto eu dedico do meu tempo para aquela situação. Quando a gente fala de política, quanto tempo eu me dedico a isso? Quando eu falo de religião, quanto tempo eu me dedico à religiosidade? Não à religião. Porque quando a gente fala de religião, a gente fala, estou carregando uma bandeira. Ah, eu sou espírita, eu sou protestante, eu sou evangélica. E você faz o que com isso? O que a gente faz com isso? Agora, quando eu tenho religiosidade, eu não preciso carregar bandeira nenhuma. Eu só preciso seguir a receita de bolo. Ter o Evangelho na minha vida como direção, guia, sempre. Você pode estudar inúmeros livros, que isso é fundamental. Porque está lá no Livro dos Espíritos, está lá no Evangelho Espírita, instruir-vos. Então, não adianta muitas vezes a gente ficar parado e pedindo para o outro orar pela gente. Ai, fulano reza para mim, que eu tô. E você está fazendo o quê? A sua parte cabe a você. A parte do outro cabe ao outro. Então, o que é que eu faço com a parte que me cabe? Como eu abraço a vida? Como eu abraço a minha vida? Como eu estou cuidando do meu corpo físico? Como eu estou cuidando do meu cérebro? Como estou cuidando de mim? Espírito ora encarnado, passando por aqui por um tempo tão curto, mas tão curto. A gente, quando tem 15, 20 anos, a gente acha que nunca vai chegar nos 40, nos 50, 60, porque as pessoas que a gente olha que têm aquela idade, a gente já acha que eles já nasceram com aquela idade. A gente conheceu ali e fala assim, foi assim que a pessoa veio ao mundo. E não é bem assim. Quando a gente começa a amadurecer, a gente começa a olhar para trás e fala assim, nossa, a lei da gravidade é tão infeliz com nós mulheres. Né? Tudo começa a cair. Tudo. Você puxa para cima, você estica aqui, você estica lá, mas a pessoa que eu conheço, que não precisa esticar nada, nunca esticou nada, e que eu estou esperando até agora a receita,
É o Divaldo. Pois toda vez que eu sento aqui do lado dele, ou quando ele vai no seja, eu fico olhando e falo assim, gente, ele não tem rugas, olha isso. Podem prestar atenção. Não tem. Aí eu olho para ele e falo assim, gente, eu tenho 95 e ele tem 60, 50. Porque não bate. Mas o que é que faz com que a gente tenha uma beleza exterior? Nós precisamos da beleza para viver. E Jung falava isso. Nós precisamos do bonito, do belo. A gente não vive só se fechando, só se amargurando, só se atormentando, só sofrendo. Embora a gente sabe que tem muitas pessoas que se comprazem com o sofrimento, que quando passa, fica ainda buscando o sofrimento, olhando para trás e pensando nas situações de sofrimentos que passou. Então, o que nós vamos projetar para o nosso dia? Eu não falo de amanhã. Eu falo a partir de hoje, agora. Porque nós estamos aqui vivendo hoje, agora. Não adianta eu ficar pensando que a partir de amanhã eu vou fazer tal coisa. Olha só, a dieta não é na segunda-feira que começa. É agora. É nesse momento. Porque tudo que eu mando para o meu cérebro, que eu penso, ele é obediente, embora seja teimoso para muitas coisas. Mas, quando a gente passa uma mensagem para o nosso cérebro, olha só, eu preciso fazer dieta, mas eu vou começar só na segunda-feira, eu já estou mandando uma mensagem para todo o meu corpo, isso não é tão importante. Você não começa na segunda, eu começo na terça, não começa na terça, na quarta. Então deixa só para a semana que vem. E assim eu faço com os alimentos saudáveis que eu deveria estar ingerindo. Assim eu faço com as leituras edificantes que eu deveria estar fazendo, porque se 30 minutos de pensamentos negativos eu posso desenvolver, auxiliar, me tornar propício ao desenvolvimento do Alzheimer, o que a gente não pode fazer com algumas horas de pensamentos edificantes? O que a gente proporciona para o nosso corpo? A nossa mente, ela tem uma capacidade fantástica de nos adoecer. Mas ela tem uma capacidade muito maior ainda de nos curar. Porque para adoecer é tão fácil. É muito fácil. Eu me abandono, eu me largo, eu me deixo, eu não vou sair hoje. A pandemia foi um exemplo, assim, fora de série, porque as pessoas ficavam em casa. Então, reunião era tudo online. Tudo que você fazia de trabalho, reunião com a equipe de centro espírita, online, e eu nunca gostei das reuniões online. Eu gosto de presencial, eu gosto de olhar nos olhos das pessoas, eu gosto de sentir a emoção que a pessoa está sentindo. Eu gosto de passar para ela a alegria que eu sinto dentro de mim de estar junto daquela pessoa. Como me faz bem aquilo. E se isso faz bem para mim, para a pessoa o qual eu estou falando, também eu estou passando aquilo que tem de bom, de belo, de bem dentro de mim para ela. E na pandemia, nós fomos fazer uma
reunião com todos os médiuns passistas da casa. Tem em torno de uns 300 e poucos médiuns. E aí todos entraram, porque é fácil, ninguém falta, né? Aí, de repente, eu olho e falei, gente, o que é aquilo? Eu falei assim, ó só, gente, ninguém está interessado na sua intimidade, por isso não precisa ficar desfilando de camisola, pijama, camiseta rasgada na frente do computador. E não é? Tem alguém aqui que não foi para a frente do computador, de pijama, de camisola? Pois é. Me dei conta, eu falei, não, eu não tenho que me arrumar para o outro. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Você fala, é egoísmo? Não é egoísmo. Porque eu só vou ter serventia para a vida do meu próximo se eu tomar conta da minha. Deus deu uma vida para cada um tomar conta da sua. Ele não deu uma vida para cada um, virou e falou assim, olha, você toma conta da sua e dele também. Ele não tem que se preocupar, tá? Está aqui de passagem, de turismo, não. Ele não fez isso. Então, se eu quero, e se eu digo que eu amo o meu próximo, meu marido, a minha esposa, o meu filho, meus familiares, meus pais, se eu não estiver me amando primeiro, pensando, valorizando, buscando ter bem-estar, estar saudável. Estar saudável não é só alimentação. Estar saudável começa na mente. Uma situação é que quando as pessoas vão ao médico, ela acha que vai ao médico daqui para baixo. Daqui para cima não é ir ao médico. Então, quer ver como eu estou certa? A gente olha, você encontra o seu neurologista, o seu cardiologista na rua, oi, tudo bem? Aquele é meu cardiologista. Ah, aquele é meu endocrinologista. Alguém fala, oi, meu médico psiquiatra. De jeito nenhum. Fala, eu conheço aquele médico lá. Médico de uma amiga, de um parente. Por quê? Porque daqui para baixo eu vou ao médico, daqui para cima, mas se daqui para cima não funciona, é onde nós, espíritos, estamos conectados no corpo para que esse corpinho lindo que o Papai do Céu deu para a gente possa transitar temporariamente aqui na Terra. Então, o que eu estou fazendo com ele? Nós temos que ter um projeto de vida. A vida não pode parar. Nós não podemos parar na vida. Muitas vezes, nós nos amarguramos, nos torturamos, sofremos muito, porque tivemos perdas. Perdas de todas as montas. Perdas da convivência, do prazer, da alegria com uma pessoa que a gente ama, seja porque mudou de país, porque voltou para o plano espiritual, que eu chamo de voltar para casa. Enquanto eu estou aqui está ótimo, mas a minha casa é lá, então deixa eu me cuidar bem para quando voltar para casa, meus amigos, meus amados olharem para mim e falar assim, nossa, mas você voltou um caco, hein? Deprime qualquer espírito isso. Arrasa qualquer um. Eu tenho que chegar lá, eu falava para minha filha, quando ela era pequenininha, que
Olha, mamãe nasceu de batom e óculos de sol. E ela falava isso para as amiguinhas dela. Ela falava, minha mãe nasceu de batom e óculos de sol. E não é assim que eu quero chegar do outro lado? Não é assim que você quer chegar, Di? Exatamente. Então, o que eu estou fazendo comigo hoje? É aquilo que eu falei, nós temos que ter projeto de vida, projeto de crescimento, projeto de melhora. Qual é o meu crescimento? O meu crescimento só acontece, literalmente, quando eu tenho um crescimento espiritual. Quando eu pego os livros da doutrina espírita e boto a cara ali para estudar, para aprender, para entender. Porque se lá é o mundo verdadeiro, é a minha casa, aqui eu estou só de passagem, eu preciso me preparar para voltar para casa. Para não voltar todo caquético, todo ferrado, todo... Mas para voltar, falar, olha, a minha encarnação valeu a pena. Se nós conseguirmos, através do amor e da caridade, fazer a diferença na vida de uma pessoa, a nossa encarnação já valeu a pena. Mas para que a gente consiga fazer a diferença na vida de uma pessoa, a gente precisa fazer diferença na nossa. Primeiro na nossa, não tem como. Porque se eu não cuidar da minha, eu não vou estar em pé para servir ao outro. Então eu preciso cuidar da minha. Ninguém faz quimioterapia pelo outro. Ninguém faz tratamento pelo outro. Às vezes tem pessoas que chegam lá e falam assim, olha, eu queria fazer tratamento espiritual pelo meu filho. Eu falo assim, você também toma remédio por ele? Vai ao banheiro por ele? Namora por ele? Não. Então traz ele aqui, vamos conversar com ele, vamos ver o que está acontecendo, o que ele sente, porque a nossa maior dor é dor da alma. Nossa maior dor não é a que a gente sente no corpo físico. Corpo físico, quando a gente consegue trabalhar a nossa mente, a gente consegue até controlar a dor. Nós tivemos inúmeras experiências com Divaldo. Ele tinha dores absurdas da sua hérnia de disco, do seu problema na coluna. E eu sei o que é isso, porque eu também sou colunável. Continuo colunável. Eu operei, mas não adiantou nada. Tenho mais uma aí, ó. Né? Então, espera aí. Mas essa a gente ainda consegue controlar com medicamentos, com tantas coisas. Mas e aquela dor aqui dentro? Essa é a dor do espírito. Não é do meu espírito. É eu espírito, porque eu sou um espírito que tenho um corpo agora. Então, como é que eu trabalho isso? Como é que eu consigo cuidar da dor da alma? Hoje em dia, através da ressonância magnética, tem um exame que se faz, onde ali no cérebro registra uma área, uma região, registra a dor física. Então, quando a pessoa tem seguidas, dor físicas, dores violentas, ali é registrado. E os neurocientistas, pesquisadores, descobriram que nesse mesmo local é onde se registra
a dor da alma. A pessoa não tem dor física, ela tem a dor da alma. Então, eu convido todos vocês a refletir um pouquinho onde anda o nosso pensamento. Como podemos mudar a nossa vida, a nossa diretriz, as nossas escolhas. A sua vida não está na mão de ninguém, está nas suas. Se ame, tenha coragem de levantar todo dia, se olhar no espelho e falar assim: eu hoje sou a minha melhor versão. Não adianta falar que eu fui na vida passada. Olha, essa é a sua melhor versão. Se essa é a nossa melhor versão, que é isso que os Espíritos nos dizem, nas passadas a gente não foi boa porcaria, não. Basta a gente olhar a nossa nessa. Então, vamos buscar fazer a nossa melhor versão de sentimento, de relacionamento, de amor, de autoamor, de aprender essa doutrina espírita que nos fala na alma. Tenha certeza que mesmo que o mundo inteiro te dê as costas, os amigos espirituais, os mentores espirituais, Jesus jamais te dará as costas. Jamais. Ele vai segurar nas suas mãos e vai caminhar com você. Ele não vai te deixar cair. Ele não vai deixar você se arrastar, porque você não nasceu para se arrastar, você não nasceu para cair, você nasceu para crescer, para vencer a sua própria encarnação. É aqui, agora, hoje. Então, vamos buscar, a partir desse momento, fazer da nossa vida uma vida edificante, uma vida melhor, uma vida de autoamor e de amor ao próximo. Vamos respeitar a nós mesmos. Quando nós pensamos muitas vezes: eu vou fazer isso porque assim está bom. Não, você vai fazer para você. Não é que assim está bom. Faça o melhor. Se ame. Ame o próximo. Ame a Jesus. E se entregue a Ele por amor. Porque Ele te acolhe a cada dia, a cada minuto, nos braços. E nunca vai te deixar cair. Muita paz. Vamos aproveitar o material para reflexões e, em caráter especial, aproveitemos as vibrações ambiente para aplicarmos passes e orarmos um pouco pelo Brasil. Vamos orar.